Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas mais uma vez aqui no meu canal, Rosângela Mendes Crochê. E hoje nós vamos fazer aqui, olha, o fregilço, tá? E hoje eu vou ensinar a primeira parte, né? E eu vou ensinar tudo direitinho no passo a passo, tá, gente? Ele ficou mais ou menos, olha, gente, eu vou medir aqui pra vocês, mais ou menos aqui uns 14 centímetros, de 13 centímetros, mais ou menos isso, gente, tá? Então dá pra fazer ele até como chaveirinho também. Se você quiser a opção de chaveirinho, é só colocar a argolinha, né, pra chaveiro com as correntinhas, tá, gente? Então uma opção aí também, né? Então, gente, ele tá muito lindo, e é muito fácil e rápido de fazer. Eu vou ensinar direitinho no passo a passo, tá? Olha aqui, olha a roupinha dele, tá? Olha só como ficou lindo ele, olha só. E também, gente, tem cheio de detalhe. Olha essas orelhinhas, que orelhinhas mais fofas, gente. Então, eu vou ensinar isso aqui tudo direitinho, no passo a passo, tá bom? Para você que está iniciando, ainda não tem muita prática em fazer amigurumi, não se preocupe que eu vou ensinar tudo direitinho, no passo a passo para você, tá bom? Então, essa é a nossa primeira videoaula. Agora a gente vai para a lista de materiais, né? Então, se você já gostou dele, já deixa aquele joinha para mim. Isso ajuda muito aqui no crescimento do canal, tá? Comenta aqui embaixo também dos vídeos, tá? Eu amo responder os comentários de vocês, tá bom, gente? E compartilhe o vídeo com as amigas, tá? E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, porque toda semana tem vídeos novos, tá bom? Então, agora vamos lá para a lista de materiais do nosso fregilço. Vamos utilizar esse tom de fio aqui, olha, para fazer essa aqui, o corpinho dele, né? Também faz parte da roupinha, tá? Então, esse tom aqui, no momento eu tô sem a numeração, mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a lista de materiais, tá? Vai estar todos os materiais, o nome do fio, a numeração também, tá bom? E eu utilizei fio amigurumi, mas lembrando que você pode utilizar o fio de sua preferência, tá bom? Então, esse, né, a gente vai utilizar para o corpinho. Vamos utilizar esse daqui, também é fio amigurumi. Esse aqui é o cacau, olha, esse aqui é o 7567, tá? A gente vai utilizar para fazer essa parte aqui da roupinha dele, tá bom? E vamos utilizar esse como tom de pele. Esse aqui é o macadâmia, gente. Não tô com a numeração dele aqui, mas eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo a numeração. E nós também vamos utilizar agulha de crochê. Essa aqui é de 2,5 milímetros, tá? Também vamos utilizar agulha de tapeçaria para a gente fazer aqui, além dos bordados aqui do rostinho dele, também vamos fazer a costura aqui, ó, da roupinha dele, né? Tá bom? O capuz aqui na roupinha dele, tá bom? Também vamos utilizar tesoura, marcadores, vamos utilizar também o enchimento, né? Olhinhos com trava, esse aqui é de número 8, esse olhinho que eu utilizei nele, tá bom? E também vamos precisar de um crucifixo, gente, olha só, pra gente colocar aqui nele, tá bom? Então, gente, esses são os materiais. E eu também coloquei a minha etiqueta, aí você pode colocar a sua etiqueta aí também, tá bom? Então, gente, esses são os materiais que nós vamos utilizar para fazer aqui o nosso fregilço, tá bom? Então, agora vamos lá para o passo a passo. E agora vamos dar início ao braço, vamos fazer um bracinho igual a esse aqui, olha. Vou colocar esse de ladinho
E vamos iniciar com o fio, que a gente vai fazer o tom de pele, tá? Vou fazer aqui, ó, o anel mágico. Então, já dei 2 voltas no meu dedo. Vou passar minha agulha por baixo do primeiro fio, pego o segundo, trago, aqui eu dou uma viradinha, pego o fio novamente, trago passando por dentro, fazendo assim um anel mágico. Agora, a gente vai trabalhar aqui dentro do anel mágico 6 pontos baixos. Fiz 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Agora eu vou puxar, puxo bem. Então, aqui a primeira carreirinha nós temos 6 pontos baixos, né? Vou aqui, ó, nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixo, vou colocar o marcador e já vamos dar início à carreirinha de número 2. A carreirinha de número 2, a gente vai fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Então, vou aqui no pontinho do lado e faço um ponto baixo. Vou no próximo, faço outro ponto baixo. No próximo, outro ponto baixo. E assim a gente vai fazendo e dando a volta aqui. Esse é o último. Faço outro ponto baixo. Então, eu fiz um ponto para cada pontinho, olha. Como vocês podem ver, ficou assim. Agora, a gente vai desvirar, a gente vai virar ele aqui, ó. Vamos virar aqui o trabalho. E olha como vai ficar aqui, ó. Virei aqui o trabalho. Agora, eu vou tirar o marcador. Finalizamos, né, a carreirinha de número 2. E nós temos aqui a mesma quantidade de pontos, 6 pontos baixos. Então, agora a gente vai aqui nesse primeiro ponto, vou fazer um ponto baixo, pra gente dar início à carreirinha de número 3, né? E nessa carreirinha aqui, a gente vai fazer ponto baixo sobre o ponto baixo. Nós vamos fazer dessa carreirinha de número 3 até a carreirinha de número 7. Vai ser ponto baixo sobre o ponto baixo. E nós vamos permanecer com 6 pontos baixos, tá? Vou fazer aqui as minhas carreirinhas e eu já volto com você para a gente continuar. Pronto, terminei a carreirinha de número 7 e permaneço com os meus 6 pontos baixos. E agora você já pode colocar o enchimento, tá? Vai colocando aos pouquinhos, tá bom? Agora, a gente vai fazer a troca de fio. Vou nesse primeiro ponto e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Vou cortar o fio. Puxo. Agora eu vou pegar essa outra cor. Vou fazer aqui, ó, um nozinho no fio. E agora eu venho aqui nesse ponto onde nós fizemos aqui, ó, o ponto baixíssimo. Então, nesse ponto aqui, vou colocar o fio no meio. E aqui eu vou pegar só na alcinha de trás desse ponto, tá, gente? Olha. Pego só na alcinha de trás do ponto e vou fazer aqui ponto baixo. Tenho que pegar esse fio aqui, ó. Colocar ele no meio, pronto. Fazer aqui um ponto baixo. Agora eu vou no pontinho do lado, faço novamente outro ponto baixo, pegando só na alcinha de trás do ponto. Nós estamos iniciando aqui a carreirinha de número 8.
E nessa carreirinha aqui, a gente vai fazer desse jeito, ponto baixo sobre ponto baixo, pegando somente a alcinha de trás do ponto, gente, olha. Como vocês podem ver, eu vou fazendo, já vou escondendo essa alcinha aqui, ó. Agora, eu já posso colocar ela aqui dentro, com a ajuda da tesoura. Eu vou colocar essa ponta de fio aqui dentro e vou esconder aqui dentro. Agora, a gente vai continuar. Vou pegar agora essa outra ponta de fio, vou colocar aqui, vou fazendo, e vou escondendo agora essa outra pontinha de fio, tá? Ó, esse aqui já é meu último ponto. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Então, fiz aqui a carreirinha de número 8 e permaneço com os meus 6 pontos baixos. Agora, a gente vai dar início à carreirinha de número 9. Vou nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixo, coloco o marcador. Nessa carreirinha aqui, a gente vai dar início com um aumento. Então, vou fazer outro ponto aqui no mesmo lugarzinho, gente, olha. Fiz aqui o meu aumento, agora eu vou no pontinho do lado, faço um ponto baixo, no próximo, 2, no próximo, 3, 4 e 5 pontos baixos e finalizamos a carreirinha de número 9. Então, nessa carreirinha de número 9, a gente iniciou com um aumento e fizemos 5 pontos baixos, tá? Essa pontinha de fio que a gente escondeu, nós podemos cortar. Então, nessa carreirinha aqui de número 9, nós temos aqui um total de 7 pontos baixos. Agora, eu vou tirar o marcador, vou nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixo, coloco novamente o marcador, e agora a gente vai dar início à carreirinha de número 10. Essa carreirinha de número 10, eu vou fazer ponto baixo sobre o ponto baixo, e nós vamos manter os 7 pontos baixos que nós temos nessa carreirinha, tá? Então, vou fazendo aqui, ó. Já estou chegando aqui, ó. Esse é o último ponto. E agora, eu finalizei a carreirinha de número 10, tá? Então, agora, eu vou colocar aqui um pouquinho de enchimento e já volto com você. Pronto, gente, voltei, já coloquei aqui enchimento, coloquei mais ou menos até aqui, ó, nessa parte, tá? Agora, eu vou tirar o marcador e a gente vai fechar o braço. Então, venho aqui nesse primeiro ponto, passando pro outro lado, vai ficar um ponto baixo aqui no meio. Pego o fio, trago, faço um ponto baixo, vou no próximo, olha, pegando sempre as duas alcinhas dos dois pontos, né? Tanto o ponto de cá como o ponto de lá. Pego o fio, trago, faço um ponto baixo. Aqui, olha, desse lado já não vai ficar nenhum pontinho aqui do lado, tá? Então, eu vou fazer aqui o ponto baixo. Faço uma correntinha e agora eu fechei o braço com 3 pontos baixos. Agora, a gente vai cortar o fio, deixando um tamanho bom pra gente fazer a costura. Vou puxar aqui. E agora, a gente vai fazer a manga do bracinho. Vamos utilizar o mesmo fio, essa mesma cor aqui. Então, vou fazer aqui um nozinho. Fiz um nozinho no meu fio. Venho aqui, a gente deixou aqui as alcinhas da frente livre, né? Então, vou pegar uma alcinha dessa, vou fazer um ponto baixo. E estamos iniciando a manga, né? Do bracinho aqui, da roupinha dele.
essa primeira carreirinha da manga, tá? Então, nessa primeira carreirinha, nós vamos fazer ponto baixo sobre o ponto baixo. Não vamos fazer aumentos aqui, não. Essa ponta de fio, posso colocar aqui, vou fazendo, coloco ela no meio, vou escondendo essa pontinha de fio, tá? Aí, você não faz o ponto muito apertado, não, tá bom? Não aperta muito o ponto, mas também não deixa muito folgado, tá bom? Vou puxar, já fiz aqui no último ponto, ó. Vou puxar essa pontinha que eu escondi. Vou ajeitar aqui, que ele tá querendo virar. Então, puxa aqui pra baixo, ó, não deixa virar. Então, finalizamos a primeira carreirinha da manga, temos 6 pontos baixos. Agora, eu vou aqui nesse primeiro ponto, primeiro pontinho, vou fazer um ponto baixo, vou colocar o marcador, e agora eu faço outro ponto aqui no mesmo lugar, que é o meu aumento. Então, a carreirinha de número 2 que eu estou iniciando, eu vou iniciar com aumento, tá? Já fiz o aumento, agora eu vou fazer 2 pontos baixos. Faço um ponto baixo e no próximo outro ponto baixo, fiz 2. Eu vou cortar logo essa pontinha de fio aqui que eu já escondi, para ela sair do meio. Então, vamos continuar aqui a carreirinha de número 2. Fiz um aumento, 2 pontos baixos, vou no próximo ponto e vou fazer aqui, olha, um aumento, 2 pontos baixos juntos. Agora, eu faço um ponto baixo e aqui é o último, faço outro ponto baixo. E finalizamos a carreirinha de número 2. Então, nessa carreirinha aqui, a gente fez um aumento, 2 pontos baixos, um aumento e mais 2 pontos baixos. Finalizamos a segunda carreirinha da manga com 8 pontos baixos aqui. Agora, eu vou tirar o marcador, vou nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixo, coloco o marcador. E a gente vai dar início à carreirinha de número 3. Também vamos iniciar com o aumento. Então, vou fazer outro pontinho aqui, ó, no mesmo ponto. Vou no pontinho do lado, faço um ponto baixo. Próximo, 2 pontos baixos. E aqui no próximo, faço mais outro. Fiz 3 pontos baixos. E agora, eu vou fazer aqui, ó, um aumento, 2 pontos baixos juntos. Agora, a gente vai fazer um ponto baixo, 2 e 3 pontos baixos. Agora, nós finalizamos a carreirinha de número 3 da manga. Agora, nós temos aqui um total de 10 pontos baixos nessa carreirinha. E agora, vamos dar início à carreirinha de número 4. Vou nesse primeiro ponto, faço um ponto baixo, coloco novamente o marcador. Então, eu já fiz um ponto, vou no próximo, faço mais outro. 2, próximo, 3. E aqui no próximo, eu vou fazer um aumento. Agora, eu vou fazer pontos baixos. Faço 1, 2 e 3 pontos baixos. Agora, eu vou fazer um aumento, 2 pontos baixos juntos, né? E agora, nós vamos fazer aqui 2 pontinhos para a gente finalizar essa carreirinha. Carreirinha de número 4. Finalizamos. Agora, nessa carreirinha aqui, nós temos 12 pontos baixos nessa carreirinha. E agora, eu vou tirar o marcador e a gente vai dar início
ao acabamento da manga. Então, vou aqui nesse primeiro ponto, vou fazer o ponto baixíssimo. Vou no pontinho do lado, faço outro ponto baixíssimo. Eu não vou apertar o ponto baixíssimo, mas também não vou deixar ele muito folgado. Olha, vai ser assim, gente. Vou fazer o ponto baixíssimo, para ele dar esse acabamento, esse efeito lindo que fica aqui, ó, na peça, né? Então, vou fazer ele baixíssimo por toda a volta. Não aperta, não deixa o ponto baixíssimo ficar apertado, tá bom? Então, vamos fazendo. Então, já fiz aqui no último ponto. Agora, eu vou cortar o fio. Vou puxar, não puxo muito. Agora, eu vou utilizar uma agulha mais fina para mim esconder essa pontinha de fio. Venho aqui nesse mesmo ponto, que é o último ponto, pego o fio, levo ele para a parte de dentro. Aqui na parte de dentro, eu vou pegar, vou passar minha agulha por baixo de uma alcinha do ponto, gente. Esse que tá bem próximo aqui do fio, tá? Pego uma alcinha do ponto, desse jeito. Pego o fio, não, ó, passo ele por baixo, pego novamente e já passo de novo para dar o nozinho. Então, dei o nozinho, que já tá bem seguro, não vai soltar. Agora, eu vou no pontinho do lado, vou pegar uma alcinha do ponto e vou passar o fio por baixo. Agora, aqui eu vou começar a esconder. Ó, vou aqui no pontinho do lado. Pego só uma alcinha do ponto. Pego o fio, trago, passando por baixo e vou escondendo. Agora, eu vou puxar aqui, ó, vou ajeitar, porque às vezes fica um pouco repuxado aqui os pontos, tá? Então, agora eu já posso cortar essa pontinha de fio. Aí, você dá uma ajeitadinha. E olha como ficou o bracinho. Então, gente, o bracinho já está prontinho e finalizado. Então, lembrando de fazer 2 bracinhos iguais, tá? Seguindo a mesma receitinha, tá bom? E deixando o fio bom aqui pra gente fazer a costura, tá? Não pode esquecer desse detalhe, tá bom? Então, agora a gente vai reservar os bracinhos. Bom, pessoal, essa foi a nossa aulinha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso Frei Gilson. Olha só que lindo, que fofo que ele ficou, o nosso Frei Gilson, tá? Então, gostou? Já deixa aquele joinha, comenta aqui embaixo, compartilha o vídeo com as amigas, tá? E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, porque toda semana tem vídeos novos, tá bom? Então é isso e eu te espero no próximo vídeo. Tchau!